بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos nesta série de aulas que são a tradução de uma conferência do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, intitulada Al-Aqidatu Sahiha wa ma yudaduha, a crença correta e o que se opõe a ela. E esta será a nossa última aula, pois através desta aula terminamos a tradução desta conferência tão benéfica do Sheikh Ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. Então o Sheikh, no final da sua palestra, no final da sua conferência, disse: e dentre as crenças contrárias à crença correta nos nomes e atributos divinos, há as diversas crenças dos inovadores. E dentre as crenças contrárias à crença correta nos nomes e atributos, há as diversas crenças dos inovadores, dos seguidores das inovações, Ahlul Bid'ah, como por exemplo a crença dos Jahmiya, como por exemplo a crença de Al-Jahmiya e a crença dos Mu'tazila e a crença de Al-Mu'tazila e de todos os grupos inovadores que tomaram os seus rumos, isto é, que tomaram o rumo da Al-Jahmiya e da Al-Mu'tazila. E isto na rejeição e na negação dos atributos de Allah Jalla wa Ala. Descrevendo assim Allah subhanahu wa ta'ala através de características impossíveis, características inexistentes, inanimadas. Que Allah, o Altíssimo, seja elevado muito acima daquilo que eles pretendem. Isto é, daquilo que pretendem os inovadores. E o que foi dito anteriormente abrange aqueles que rejeitam certos atributos e aceitam outros, como é o caso dos Asha'ira, como é o caso de Al-Asha'ira. Pois o facto que aceitem alguns atributos requer e exige deles que aceitem
os outros atributos que negam, interpretando os seus sentidos. Pois o facto que aceitem alguns atributos requer e exige deles, isto é, da Asha'ira, requer deles que aceitem os outros atributos que negaram e que interpretaram os seus sentidos. E assim, desta forma, contradizem as provas auditivas, isto é, o Alcorão e a Sunnah, e contradizem também as provas racionais. E agindo desta forma, se contradizem claramente. E assim, desta forma, isto é, aceitando uns atributos e rejeitando outros, desta forma contradizem as provas auditivas, o Alcorão e a Sunnah, e contradizem também as provas racionais. E agindo desta forma, se contradizem claramente. Então o Sheikh, no final da sua conferência, voltou a abordar um ponto da crença que foi abordado anteriormente e foi detalhado anteriormente. Mas aqui o Sheikh quis nos dar algo de mais. Aqui nos mencionou 3 grupos inovadores desviados da crença correta. E convém de esclarecer, mesmo se o Sheikh não detalhou, pois é uma conferência, é uma palestra e o que é procurado é que seja breve e que não entre muito nos detalhes. Mas aqui convém esclarecer um pouco os 3 grupos inovadores mencionados pelo Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. O primeiro grupo inovador mencionado pelo Sheikh, rahimahullah ta'ala, são Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya. E Al-Jahmiyya, em relação a este ponto da crença que são os nomes e atributos divinos, rejeitaram todos os nomes e rejeitaram todos os atributos. Al-Jahmiyya rejeitaram todos os nomes e todos os atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Quanto ao segundo grupo mencionado pelo Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, são Al-Mu'tazila. E Al-Mu'tazila aceitaram os nomes e rejeitaram todos os atributos. Al-Mu'tazila aceitaram os nomes e rejeitaram todos os atributos de Allah Jalla wa Ala. Quanto ao terceiro grupo mencionado pelo Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, são Al-Asha'ira. Al-Asha'ira. E Al-Asha'ira aceitaram alguns atributos e negaram e rejeitaram todos os outros. Al-Asha'ira aceitaram os nomes. Aceitaram os nomes. Quanto aos atributos, negaram e rejeitaram todos, exceção feita a 7. Resumidamente, aceitaram e confirmaram apenas 7 atributos e rejeitaram todos os outros. E
interpretaram os seus sentidos. Isto é, o real sentido dos atributos que rejeitaram, os interpretaram e os fizeram sair dos seus sentidos reais e aparentes. Então, repito, Al-Asha'ira aceitaram os nomes. Quanto aos atributos, aceitaram uns e rejeitaram outros. Como nos disse o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, anteriormente. Al-Asha'ira aceitaram uns e rejeitaram outros. Rejeitaram a maior parte dos atributos e aceitaram apenas 7. Aceitaram apenas 7. E todos os atributos que rejeitaram, interpretaram os seus sentidos, os fazendo sair dos seus sentidos corretos e aparentes, aqueles aos quais indicam os textos sagrados. Todos estes grupos inovadores, que sejam Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila e Al-Asha'ira, todos estes grupos inovadores se desviaram do manhaj, da metodologia dos Salafus Salih e da crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, do povo da Sunnah e do grupo. Depois de ter mencionado a crença incorreta nos nomes e atributos divinos e de ter mencionado e advertido dos grupos inovadores que desviaram neste ponto da crença, o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, termina a sua conferência mencionando a crença correta nos nomes e atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, que é a crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, a crença do povo da Sunnah e do grupo, a crença dos Salafis. Então o Sheikh diz, continuamos a tradução daquilo que disse o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, no fim da sua conferência. Quanto ao povo da Sunnah e do grupo Ahlus Sunnati wal Jama'a, confirmam e atribuem a Allah tabaraka wa ta'ala os atributos que Allah Jalla wa ala confirmou para ele próprio e se atribuiu a ele próprio, ou que confirmou para ele, isto é, para Allah, o seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dentre os nomes e atributos divinos. Então aqui o Sheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nos dá a crença correta e a base fundamental da crença correta nos nomes e atributos divinos. Dizendo, quanto ao povo da Sunnah, confirmam e atribuem a Allah os atributos que Allah confirmou para ele próprio. Isto é, os atributos que Allah subhanahu wa ta'ala confirmou para ele próprio no seu livro sagrado, no Alcorão. E os atributos, e confirmam também os atributos, os nomes e os atributos que confirmou para Allah subhanahu wa ta'ala o seu mensageiro Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na sua sunnah autêntica. E isto da maneira mais perfeita, da maneira que convém à sua grandeza e ao seu esplendor subhanahu wa ta'ala. Então esta confirmação de Ahlus Sunnati wal Jama'a dos nomes e atributos que nos vieram no Alcorão
e na Sunnah, os confirmamos por Allah subhanahu wa ta'ala da maneira mais perfeita, da maneira que convém à grandeza e ao esplendor de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o primeiro ponto e é a base da crença correta nos nomes e atributos divinos. Depois o Sheikh, rahimahullah ta'ala, diz: e inocentam Allah subhanahu wa ta'ala de se assemelhar às suas criaturas. Isto é, Ahlus Sunnati wal Jama'a inocentam Allah subhanahu wa ta'ala de se assemelhar às suas criaturas. Isto é, rejeitam a semelhança entre Allah, o Criador subhanahu wa ta'ala, e as suas criaturas. E isto que seja nos nomes como nos atributos. E isto que seja nos nomes como nos atributos. E esta rejeição da semelhança não requer e não exige a rejeição dos nomes e dos atributos. Isto é, Ahlus Sunnati wal Jama'a confirmam para Allah subhanahu wa ta'ala todos os nomes e atributos que Allah subhanahu wa ta'ala nos informou e confirmou para Ele próprio no seu livro sagrado, mas também na Sunnah do seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E esta confirmação é feita da maneira mais perfeita, da maneira que convém à grandeza e ao esplendor de Allah subhanahu wa ta'ala. E ao mesmo tempo, Ahlus Sunnati wal Jama'a inocentam Allah subhanahu wa ta'ala de se assemelhar e de ser semelhante às suas criaturas. E esta rejeição da semelhança entre o Criador e as criaturas, esta rejeição da semelhança não requer e não exige a rejeição dos nomes e atributos. E a evidência, a prova disso, é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na Surat Shura, versículo número 11. يقول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Nada lhe é semelhante, porém ele é o omniovinte, o omnividente. Nada lhe é semelhante, porém ele ouve tudo e vê tudo. E depois o Sheikh continua dizendo: e desta forma o povo da Sunnah e do grupo aplicam e agem consoante todas as provas e todas as evidências, sem distorçar, nem negar, nem configurar, nem assemelhar e nem interpretar. E tudo isto que foi dito são coisas nas quais caíram os inovadores, que distorçaram e que negaram e que configuraram e que assemelharam e que interpretaram. Ahlus Sunnati wal Jama'a desta forma aplicam e agem consoante todas as provas, sem distorçar, nem negar, nem configurar, nem assemelhar, nem interpretar. E desta forma, Ahlus Sunnati wal Jama'a se protegem da contradição na qual caíram os outros grupos, as outras seitas inovadoras, desviadas da crença correta, como é o caso del Asha'ira, del Mu'tazila e del Jahmiya, como foi mencionado
anteriormente. E há outros grupos, mas o Sheikh aqui mencionou apenas estes 3. Mas há imensos outros grupos que se desviaram da crença correta neste ponto que é a crença nos nomes e atributos divinos. Continuamos a tradução da palavra do Sheikh, que disse: e este é o caminho da salvação. E este é o caminho da salvação e da felicidade na vida mundana e na vida depois da morte. Na vida mundana e na vida depois da morte. Este caminho, o caminho de Ahlus Sunnati wal Jama'a, é o caminho da salvação e da felicidade na vida mundana e na vida depois da morte. E este é as-Siratul Mustaqim. E este é o caminho reto. Este é o caminho reto. O caminho que foi tomado pelos Salafus Salih. O caminho que foi tomado pelos predecessores piedosos. Pelos líderes desta comunidade. Depois o Sheikh diz uma palavra ou uma frase extremamente benéfica. E o Sheikh termina a sua conferência com esta frase. E esta frase é a solução a todos os problemas. É o remédio de todas as doenças. Então o Sheikh, rahmatullahi alayhi, disse: e não reformará os últimos desta comunidade senão aquilo que reformou os seus primeiros. E não reformará os últimos desta comunidade, isto é, não reformará as últimas gerações desta comunidade, senão aquilo que reformou as primeiras gerações desta comunidade. As primeiras gerações desta comunidade que são as melhores. A primeira, a segunda e a terceira, como nos informou o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então o Sheikh diz: e não reformará os últimos desta comunidade senão aquilo que reformou os seus primeiros, que é o facto de seguir o livro de Allah, o Alcorão, e a Sunnah do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, que é o facto de seguir o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a Sunnah do seu mensageiro sallallahu alaihi wasallam, e de abandonar tudo aquilo que os contradiz. E de abandonar tudo aquilo que os contradiz. Itiba'u al-kitab wa sunnah wa tarku ma khalafahuma. A solução, aquilo que é a reforma das primeiras e das últimas gerações, é o facto de seguir o Alcorão e a Sunnah e de abandonar tudo aquilo que contradiz o Alcorão e que contradiz a Sunnah. E aqui se termina esta conferência tão benéfica do Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.